já chega com um nível de ansiedade muito maior. Ele tem isso constantemente. E também começa a evitar lugares onde ter o ataque é constrangedor, ele sabe que não vai ter ajuda, né? Em caso extremo, ele nem sai de casa mais, ele tem medo de tudo, chama agorafobia, tem de evitação generalizada, né? Só sai acompanhado, ou então depois de ingerir muito álcool. Então aqui tem agora o pânico, quando ele recebeu essa ameaça, nem bola. Nem bola. Aí a Cristina lembrou do primeiro trabalhinho que a gente fez nessa linha, até que foi com o usuário também, mas em Campinas, e foi com a metergolina, que nós trabalhávamos com esses antagonistas de serotonina, e nós não tínhamos dinheiro nem para comprar televisão, então foi feito com gravador de áudio, e o efeito foi igual. E ela verificou que a metergolina aumentou a ansiedade aqui e aqui e diminuiu a resposta. Então ela falou, poxa, mas ela não está bloqueando a serotonina? Será que o paciente de pânico não tem uma falta de serotonina? Né? Levantou essa hipótese. Aí nós já estamos trabalhando não com mecanismo de ação, nós estamos trabalhando com fisiopatogenia. Bom, isso foi muito mais elaborado em modelos animais, principalmente por esse Christopher Laurie. Ele verificou que tem uma sub-região, uma subpopulação a hora que eu consegui ver esse negócio vermelho, fico feliz, viu? Sou daltônico. Então, uma subpopulação aqui na asa lateral do núcleo dorsal da RAF, que projeta para a periaquidutal dorsal e também para um centro de regulação autonômico muito importante. E uma das coisas que eles verificaram é o seguinte, o paciente de pânico, ele é sensível ao lactato, tanto que é uma das coisas que o paciente de pânico não pode fazer exercício, que começa a acumular lactato, ele entra em pânico. Se você injetar lactato, grande parte tem ataque de pânico, as pessoas normais não. E esse Ananta Shekhar, né, ele desenvolveu um modelo que transformava o rato insensível ao lactato. E eles verificaram que o rato que não era sensível ao lactato tinha uma ativação desse sistema serotonérgico e o rato que era sensível não tinha. Então, eles propuseram que esse sistema inibe as manifestações comportamentais do pânico na PAG e as autonômicas aqui. E que o paciente de pânico tinha um déficit de serotonina. Um outro ângulo importante são os achados com a neuroimagem. E a periaquidutal tem sido mostrada como importante na defesa proximal e no pânico através desses estudos. Esse aqui é um estudo que nós podemos chamar clássico, embora ele seja recente, em que os voluntários devem, manipulando um triângulo, baseado em videogame, né? Ele deve evitar que esse círculo que está programado para perseguir o triângulo chegue no triângulo, porque se chegar ele leva 1 ou 2, 3 choques nos dedos, né? Então, esse perigo pode ser mais remoto ou ele pode ser muito próximo. E o que a neuroimagem mostrou, neuroimagem funcional, é que quando o perigo está distante, o pré-frontal medial é que é ativado. E quando o perigo está muito iminente, é a periaquidutal dorsal. O que significa? Numa ameaça mais remota, eu estou usando processos cognitivos, né? Estou pensando como é que eu vou sair dessa, etc. e tal, né? E essa região aqui está sendo inibida. Agora, quando a coisa fica feia, essa aqui fica inibida, a outra vira um réptil. Né? E isso foi simbolizado, né, pelo um comentarista, o Maren, né? O artigo dele ficou mais famoso que o original, né? Que conseguiu traçar aqui os circuitos da ansiedade contrastando com os circuitos do pânico, né? Esse trabalho acrescenta mais alguma coisa. Foi realizado por um orientado meu já no curso de saúde mental, que é o Ricardo Shida.
E é um trabalho morfométrico. Então, o que ele vai medir é volume de substância, no caso a cinzenta. Comparando pacientes de pânico com normais, ele encontrou um aumento aqui, no tronco cerebral. Possivelmente a substância cinzenta, não dá para ter essa discriminação. Mas ele achou duas coisas que a gente não esperava: um enorme aumento na ínsula e outro, uma diminuição no símbolo anterior. O que será que isso queria dizer? Aí nós encontramos esse trabalho que mostra o seguinte: aqui são as projeções das vias interoceptivas, e elas passam pelo tálamo e se dividem em dois. Uma parte vai para a ínsula e outra para o símbolo anterior. E possivelmente o símbolo anterior inibe a ínsula, eles têm efeitos. O que nós estávamos vendo? Que o paciente de pânico tinha um aumento disso e uma diminuição disso. Ora, se sabe que os pacientes de pânico são muito sensíveis à estimulação de dentro do organismo. Vocês viram que eles não se assustam em nada de falar em público. Mas se ele tem uma taquicardia, ele começa a achar que vai ter um ataque de pânico. Aliás, vai ter um infarto. Ele tem o que se chama de interpretação catastrófica. E é aí que o sistema de alarme dele está errado, certo? Então, nós propusemos que essa vulnerabilidade, né, essa hipersensibilidade, poderia estar ligada a alterações da ínsula e do girossímbolo. E assim, completando o quadro, a vulnerabilidade dos pacientes ao ataque de pânico seria devida a duas coisas: a um sistema de defesa proximal hiperexcitável e uma percepção exagerada de estímulos interoceptivos. Mais recentemente, entraram no quadro os opioides. Então, o Hélio, colaborando com a Elizabeth Aldi, que trabalha em Maringá, também foi minha orientada. Essa foi a orientada dela. Estavam estudando a combinação de naloxona, que é um antagonista opioide, com antidepressivos. E a ótica nem era essa. Mas, de repente, eles verificaram o seguinte, que a naloxona antagoniza o efeito antifuga dos antidepressivos dados cronicamente. Isso me surpreendeu. E eu tinha acabado de ler uma hipótese do Donald Klein. Donald Klein foi a pessoa que descobriu o ataque de pânico. Ele descobriu o tratamento do ataque de pânico de forma acidental. Agora ele relatou isso, dando imipramina para um grupo heterogêneo de pacientes. E as enfermeiras que mostravam, tem um grupo aí que toda vez vinha achando que estava morrendo aqui, pedindo atendimento, e parou de vir. Mas isso depois de 3 semanas. Foi aí que se definiu o transtorno do pânico. Não existia esse conceito. Aliás, se a pessoa não tivesse lido Freud, porque ele já tinha feito a descrição perfeita e separado tudo, mas nem todo mundo tinha lido Freud. E ele definiu farmacologicamente, portanto, de uma maneira objetiva, mas, enfim, a classificação mudou. Todas as classificações modernas foram afetadas por isso. E eles propuseram, ele propôs há muito tempo a teoria do chamado falso alarme de sufocação. Existe um pânico que é muito ligado à respiração. Existem 2 tipos de ataque, o respiratório e o não respiratório. Eu acho que até agora eu falei do não respiratório. E o Klein dá ênfase ao respiratório. Então ele acha que o pânico é um defeito da detecção do aumento de CO2, uma diminuição de oxigênio, enfim, um alarme que a gente está sendo sufocado, você entra em pânico. As pessoas que têm o transtorno seriam supersensíveis. E mais recentemente, com um colaborador, eles reuniram 2 coisas. Qual que é o evento psicossocial que mais aumenta a vulnerabilidade ao pânico? Separação da criança dos pais. E eles
verificaram na literatura, que, animal inclusive, né, a separação está ligada ao opioide. E fizeram uma extensão da teoria. Que atrás, a respiração é regulada pelo opioide. Atrás das duas coisas tinha uma deficiência no sistema de opioides, né? Então, tinha duas coisas, falta de serotonina, falta de opioide. De repente, o que a gente vê? O efeito do tratamento crônico, que a gente sabe que é mediado por serotonina, estava sendo bloqueada por um antagonista opioide. Eu falei, tem coisa aí, né? Aí, a segunda etapa falou, ó, deve ser na PAG. Aí ela injetou naloxona só na PAG e bloqueou o efeito sistêmico. Nós sabemos que isso tudo é mediado por serotonina. Aí injetou a serotonina, também é bloqueada por opioide, né? Bom, isso deu origem às propostas mais recentes que estão sendo investigadas, né? Que a ação antipânico permite reconciliar as hipóteses serotonérgica e opioidérgica, que é formulada por Preter e Klein, e indica que os opioides podem ser úteis no tratamento do transtorno do pânico, pelo menos como coadjuvantes. Eu estou vendo aqui o Luiz Alberto, que me contou um caso clínico dele. Quando eu passei essa ideia para ele, ele falou, agora eu entendo o que aconteceu com a minha paciente. Porque ela tinha um caso de pânico resistente que desenvolveu dor crônica. Aí ele deu metadona e ela melhorou da dor crônica e do pânico. Infelizmente, parece que o receptor MIA que está envolvido e o receptor Mi está ligado à dependência. Então, não é uma coisa para ser usada de qualquer forma. Bom, terminando essa parte, eu me lembrei de uma sugestão do Maurício Rocha Silva. Uma vez ele falou assim, olha, um pesquisador maduro, ele deve ser capaz de dizer o que ele fez em uma frase. Se começar a falar muito é porque não fez nada importante. Então, eu vou tentar dizer o que eu fiz, né? Implicou a substância cinzenta peracetamol e serotonina na fisiopatologia e farmacoterapia do transtorno do pânico. Ele falava assim, eu descobri a bradicinina, era só mais curtinha ainda. Quanto mais curto, melhor. Bom, outro tipo de preocupação que nós tivemos é de fazer livros didáticos, né? Eu acho que o pesquisador, né, deve contribuir também para a formação geral. E começou com esse aqui, que recebeu o prêmio Jabuti, né? Foi Drogas Psicotrópicas e seu modo de ação, que teve apenas uma outra edição, e eu não posso mexer nele. Ele foi feito de uma maneira muito espontânea, e não dá para revisar porque ele perde o estilo. Mas depois, juntamente com o Marcos Brandão, com o Guimarães e com o Etten, né, a gente editou novos livros e as novas edições estão saindo. Inclusive, o lançamento desse aqui vai ser dia 1º, né? Centro Médico, né? O outro já saiu e eu não sei, eu acho que o Brandão acho que ficou para o ano que vem, né? Bom, esse é um outro aspecto, né? É o problema da formação de recursos humanos, né? E nisso eu resolvi trazer esse presente que me deram em uma homenagem, que foi essa árvore elaborada pelo Ricardo Nunes de Souza, que trabalha em Araraquara. Então ele botou aqui, vocês podem ver, né, o efeito do tempo em mim e os resultantes, né, que estão vários aqui na sala, inclusive, né? Então ele diz aqui, ó, essa bolinha aqui significa que o sujeito é professor. Aqui os doutores que ele formou, os mestres. Então, se esses são os filhos científicos, os outros são os netos. Eu acho que já tem até bisneto a caminho aí, né? E pós-doutores. Então, vocês veem a fertilidade do Brandão aí, né? O Morgan, tudo mais. Eu recebi alguns prêmios, homenagens, etc. Mas essa aqui foi uma das mais tocantes, eu queria registrar isso, né? Foi feito com muito carinho, né? Uma outra foi esse simpósio que a Cláudia Padovan organizou, em homenagem a
essa ideia da hipótese de Dicking-Graff foi feito recentemente aqui. E, finalmente, o primeiro simpósio translacional, que acabou de se realizar em Vitória, organizado pelo Luiz Schemberg, que foi a primeira pessoa que mexeu com Piaget aqui no Brasil, né? E ele entrou em contato com o Donald Klein, que está aqui tomando cerveja na praia, fazendo um brinde. Esse é o Donald Klein. 82 anos, ele veio aqui como uma forma de reconhecimento do valor, juntamente com uma equipe de altíssimo nível, um grupo de altíssimo nível de cientistas, né? E eu vejo nesse brinde um brinde à neurociência comportamental brasileira, que realmente figura no mapa. Tem qualidade internacional e massa crítica. E esse seria o outro título correto da minha contribuição, porque vocês viram quanta gente que se envolveu nessa jogada, né? Então, não se faz nada sozinho. A ciência é feita por relações humanas, né? Então, o outro título seria esse, Contribuição de Frederico Graff e Companhia Ilimitada. Finalmente, eu queria expressar uma gratidão especial à Heloísa, que foi companheira durante todo esse tempo e sem cujo apoio eu não teria realizado nem metade disso. Tenho reconhecimento também à presença da minha filha, a Eneida, e a Bruna, minha neta. Esses filhos, eu tenho mais dois, encheram a nossa vida de alegria. E queria agradecer a presença de todos que puderam vir comparecer aqui.